Se você fosse se apresentar para alguém que você não conhece, como que você se apresentaria hoje? Se eu fosse me apresentar para alguém que eu não conheço, eu teria que chegar e falar: Oi, tudo bem? Eu sou a pastora Raquel Dias. E você, quem é? Onde você nasceu e cresceu? Alguma coisa marcante na tua infância? Olha, gente, eu nasci ali no Amarelinho, naqueles condomínios de baixa renda. E na minha infância, ali aos 6 anos, eu já vendia amendoim torradinho ali na porta daquelas barracas do passado, né, que eram iguais mini mercado, mercearia, que vendia era tudo, né? Então eu cresci ali e o que mais me marcou, que ali também era a minha igreja, tá? Onde meu pai já era presbítero e depois ele passou a pastor. Mas o que mais me marcou ali foi a infância mesmo, que independente do meu trabalho, não só meu, tá? Todos os meus irmãos faziam alguma coisa, tá? Mas independente assim de eu trabalhar, eu tive uma infância muito boa. Então eu, por exemplo, eu aprendi a brincar de tudo, de pique-esconde, de pique-bandeira, eu sei jogar peteca, eu sei jogar bola de gude, eu sei jogar vôlei, sei jogar ping-pong, porque era uma infância de rua, muito interessante, sem andar de bicicleta muito bem. Então, eu acho que o que me marcou mesmo foi a beleza da infância na rua, que hoje as crianças não têm mais isso. Se você fosse citar uma pessoa ou algumas pessoas que marcaram esse período da sua vida. Olha, eu diria a minha mãe, que era uma pessoa de uma sabedoria incrível, uma pessoa, claro, ela era semi-analfabeta, mas ela era cheia do Espírito Santo, de uma sabedoria fora de série, extraordinária. Também o meu pai, tá? Que era um exemplo. Meu pai e minha mãe foram exemplos em questões de fé, entendeu? E uma pessoa assim comum que eu não posso esquecer, pastor Claudomiro Alves de Oliveira, que foi um grande homem de Deus e que me inspirava no quesito de leitura bíblica, de livros. Naquela época ele já era um cara bem acima, assim, da média. E a senhora tem algum momento marcante, algum fato marcante com uma dessas pessoas que a senhora queira contar pra gente? Olha, o marcante para mim, com o pastor Claudomiro Alves de Oliveira, é que ele era um leitor tão maravilhoso, tão eficaz, de um poder de memória tão grande e uma inteligência tão capaz, que a gente fazia dele um dicionário humano. Por exemplo, na minha adolescência, a gente podia pegar uma caneta e falar assim com ele, um texto da Bíblia que esteja escrito pulga. Na hora ele te dava um, dois, quantos tivesse. Se você chegasse para ele e falasse para ele, ó, textos bíblicos que falem de vida eterna, ele sabia. Então, aquilo me impactava muito. E eu, com meus 12, 13 anos, eu pensava, meu Deus, se eu não for igual a ele, eu quero ser pelo menos 10% do que ele é, com esse compromisso de ler a Bíblia, mas com muito prazer e de guardar curiosidades. Eu achava isso fantástico nele. Um gênio ele. E um homem de Deus, tá? Cheio do Espírito também. Algum fato difícil que a senhora enfrentou na vida que vem à memória agora? Olha, o fato difícil que eu enfrentei na minha vida não foi nem a perda de alguns bens, que eu passei por uma fase e tal, mas foi quando a minha filha Daniele ficou muito enferma e que a medicina ficou muito limitada em relação ao que ela teve, e Jesus, tá, interviu e a minha filha foi curada de uma maneira extraordinária. Esse fato eu agradeço a Deus todos os dias, principalmente quando eu a vejo pregar. Uma bênção. Bateram na porta, gente.
A gente vai contar essa A sua maior conquista até hoje? Olha, eu vou te falar com honestidade, a minha maior conquista até hoje foi ter nascido em um condomínio de baixa renda, ali em frente ao Ceasa, cercado de algumas comunidades, como a do Acaria, Linha das Cobras, ter vendido amendoim torradinho. Então, independente de eu ter 2 faculdades, independente de eu ter pós-graduação, a minha maior conquista é formar 2 filhas médicas. Você, quando olha para trás e vê o que Jesus fez na sua vida, e você dar às suas 2 filhas faculdade como a de medicina, sem falar que elas já eram dentistas. Então, mas o Senhor nos ajudou a conquistar isso. A conquista é delas, mas a vitória é minha e do pastor Mário. É muito gratificante servir a esse Deus. Se a senhora pudesse dar um conselho para a Raquel mais jovem, qual conselho que a senhora daria? Olha, eu daria para a Raquel mais jovem: esfria teu sangue, esfria tua cabeça. Porque a Raquel mais jovem era muito impetuosa, falava o que vinha à cabeça. Então, se eu tivesse que dar um conselho, é só isso: esfria a cabeça, esfria o teu sangue, porque tudo se resolve. Como a senhora quer ser lembrada pelas pessoas? Por incrível que pareça, o legado que quero deixar é que eu não era só uma pregadora ou uma pastora, que eu servia ao Senhor, além da espiritualidade, com um processo de humanidade muito grande. Para mim, uma das minhas virtudes é compreender o ser humano. Então eu compreendo o ser humano em todas as facetas, tanto na alegria, ou quando ele está decepcionado, quando ele está muito firme espiritualmente, quando ele está muito fraco espiritualmente, quando ele estava muito forte e de repente tropeça em alguma coisa. Eu tenho uma condição de analisar o ser humano de uma forma bastante humana, independente da minha fé ou da minha espiritualidade. Então eu quero ser lembrada assim: olha, ela era pastora, mas ela tinha um lado muito humano. Eu acho isso legal. E como surgiu o Ministério Rema? O Ministério Rema surgiu daquele processo da inteligência, que você começa a ler a Bíblia e você começa a descobrir que muita coisa era costume, que não tinha nada a ver com doutrina. Isso é muito interessante. E você vem amadurecendo e lendo a Bíblia, e você vai descobrir que muito julgo que se colocava sobre os ombros das pessoas não era a proposta do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma nova aliança, é uma visão da graça. A partir de então, respeitando toda a estrutura que eu nasci e que fui criada, eu conversei com o pastor Bauer e falei: vamos orar ao Senhor para o Senhor nos direcionar a um ministério de uma nova visão. E acabou que o pastor Joab Matos falou comigo, com o Bauer: abram o próprio ministério de vocês. E aí começou sem a gente ter a lembrança de tudo que o Senhor falou a nosso respeito. O Senhor falou que ia fazer coisa grande na nossa vida. Mas o pastor Joab foi fundamental quando falou: Bauer, a sua esposa é uma potência na mão de Deus. Você é um homem muito sério, um jovem pastor muito sério. E eu, como pastor presidente de vocês, estou dizendo: não quero vocês aqui na matriz. Vai arranjar um lugar e abrir com uma congregação e vamos ver o que Deus vai fazer. E o Senhor respondeu de uma forma firme, que a gente nem esperava tanta bênção de Deus no Ministério Rema. Como a senhora conheceu o pastor Davidson? O pastor Davidson, eu conheci ele. Na verdade, eu não foi eu conheci ele, não. Foi ele que me conheceu. Ele te conheceu? Ele estava lá em Patos de Minas e ele frequentava o nosso trabalho de segunda-feira no antigo templo. No antigo templo, ele já ia muito cheio e ele, com todo respeito, começou a me amar.
Ele começou a me admirar, me achava uma pastora de muita fé, vibrante, alegre. E o sonho dele era chegar perto de mim para me abraçar. Como ele era de um ministério em Patos de Minas, ali na nossa igreja ninguém o conhecia, até que ele manifestou esse desejo. A mãe dele, a Jô, ele falou: mãe, eu queria tanto conhecer de perto a pastora Raquel. Aí eu amo a pastora Raquel, a instrumentalidade dela, o ministério dela. A Jô era amiga da deputada Rosângela Gomes, que também era minha amiga. A Jô falou: vou falar com a deputada. E ligou para a deputada Rosângela Gomes, que eu também não conhecia a Jô. Aí a deputada fez a ponte e me pediu: né, pastora Raquel, eu te peço um favor. Atenda um jovem pastor, Davidson, filho de uma grande amiga minha, a Jô. Tem como fazer? Manda o rapaz vir amanhã tomar um café comigo, porque a Rosângela falou: ele mora em Minas, mas ele está aqui no Rio, Nova Iguaçu. Minha amiga, manda ele vir tomar um café na minha casa. E ali nós nos conhecemos, eu ouvia sobre a conversão dele, o ministério dele. E nesse dia, diante de tudo que conversamos, eu também o vi como uma pessoa muito sincera, um jovem pastor de muita vontade de fazer a obra do Senhor, e estava sendo, não é respeitado, qual a palavra que eu usaria? Não estava sendo valorizado como ele deveria ser. E aí eu disse para ele: se você quiser, você pode ser um pastor do Ministério Rema. Você tem que chegar lá em Patos de Minas, conversar com a sua esposa, perguntar se ela concorda que você venha para o Rio. E aí Deus proverá. E ele chegou lá e conversou, e a pastora Flávia, sua esposa, falou: Davidson, eu tenho orado a Deus para a gente voltar para o Rio, eu não aguento mais ficar aqui. Então o Senhor foi fazendo tudo certo, e pela fé ele veio. E olha aí o Ministério do Bairro da Luz, que é uma congregação maravilhosa, que nós admiramos, estamos vendo a mão de Deus sobre a vida dele e da esposa. Que Deus continue abençoando o Ministério Rema do Bairro da Luz. Deixa um conselho aí, pastor Davidson. Um conselho para o pastor Davidson. O conselho que eu dei para Raquel jovem, eu dou para o pastor Davidson agora. Meu filho, esfria o sangue, capacete de gelo na cabeça. Tudo se resolve, porque Deus é bom. E a igreja está comemorando agora mais um aniversário, né? E a gente passou por muitas mudanças. Nos últimos 10 anos, pelo menos, foi bastante mudança. E a senhora sempre está lá com a gente, está sempre ajudando a gente, está participando perto. Como que funciona na cabeça da senhora cada vez que a senhora chega lá e vê uma mudança importante na igreja? Olha, a cada vez que eu chego lá, uma das coisas que eu percebo de verdade é o crescimento que o Senhor está fazendo e como o Senhor está agregando pessoas ao Ministério Rema do Bairro da Luz, gente boa, gente inteligente, é uma juventude muito bacana, são adolescentes muito bacana, são os obreiros muito bacana, ministério muito bacana, as irmãs, assim, a cada dia que eu vou lá, eu me identifico muito, porque eu vejo as características do Ministério Rema Matriz, e eu vejo assim o pessoal crescendo, mas crescendo de verdade. Diga-se de passagem, como a gente explica Dudu, baixista, ser presbítero? Eu acredito que o Dudu não tinha nem ideia de que ele tinha um ministério, mesmo dentro da música, de uma liderança ministerial. E o pastor Davidson consegue ver isso. Ele é um jovem pastor que tem uma mente muito legal. Então eu vejo mudanças de visão. Ele está compreendendo o ministério da graça, da nova aliança. E isso eu acho maravilhoso. Toda vez que eu vou lá é um flash, é uma surpresa.
Agora deixa uma palavra final para essa igreja, para esses membros maravilhosos do Ministério Rema. Olha, vou deixar agora uma mensagem para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem recompensa não é o homem. Quem traz recompensa é o Senhor. Sendo assim, bola para frente, que atrás vem gente. Vamos continuar fazendo o reino de Deus acontecer. Que Deus abençoe. Beijo no coração. É isso.